Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila Maciel, sou fonoaudióloga formada pela UFMG, aqui de Minas Gerais, pós-graduada em Linguagem e Aprendizagem e faço parte do corpo clínico da Rezende Coelho Fonoaudiologia. A Rezende Coelho, que está aqui em Belo Horizonte, ela é uma empresa especializada em prestação de serviços em fonoaudiologia e a gente atua tanto no âmbito clínico quanto no âmbito educacional. Na parte clínica, a gente é especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente tem hoje na nossa equipe 3 fonoaudiólogos, uma que fica responsável pela parte de linguagem oral e eu e a Ludmila que ficamos responsáveis pela parte de linguagem escrita, ou seja, dos transtornos de aprendizagem, das dificuldades de aprendizagem. E também temos a parte educacional, que a gente atua em 4 escolas aqui de Belo Horizonte, fazendo a parte de fonoaudiologia educacional, que também é um nosso xodó. Hoje eu vim falar aqui para vocês sobre um pouquinho do nosso carro-chefe, que é a parte de avaliação diagnóstica. Então a gente toma muito cuidado, a gente tem muito carinho e a gente sabe da importância que isso tem e faz a diferença, toda a diferença no nosso processo de intervenção, principalmente, né, tanto na parte de linguagem oral quanto na parte de linguagem escrita. E aí eu vim falar um pouquinho sobre essa parte de linguagem escrita, como que a gente faz essa avaliação. A gente divide essa avaliação em 2 momentos, nas crianças que estão ali no segundo período, no primeiro ano, no início do primeiro ano, e depois a gente tem, de acordo com a evolução dessas crianças, a gente consegue aplicar outros testes, consegue avaliar outras habilidades, quando essa criança já está no finalzinho ali do primeiro ano, segundo e terceiro ano e assim por diante, ou seja, até nessa parte do primeiro ensino fundamental 1 até o 5º ano, é onde que a gente tem a maior parte dos nossos testes. A gente não pode reclamar em relação à quantidade de informações que a gente tem, quantidade de instrumentos que a gente tem hoje, para poder fazer tanto de avaliação quanto de intervenção nessa parte de leitura e escrita, mas também não temos um único protocolo, onde que a gente pode pegar e seguir. A gente tem que, de fato, ver o que cabe na nossa realidade, qual que é a demanda dos nossos pacientes, para que a gente consiga, de fato, fazer uma bateria de avaliação mais específica para cada criança. Então, a gente não atua com baterias únicas, a gente escuta, de fato, a necessidade de cada criança para poder formar essa bateria de avaliação. E aí, para que a gente consiga, né, fazer essa bateria de avaliação específica, um ponto que a gente tem que trazer que é essencial, né, que todo mundo fala, é a anamnese, ou seja, uma anamnese bem feita é o primeiro ponto para a gente ter uma boa avaliação e a gente ter também uma boa intervenção futuramente. Essa parte que a gente tem da anamnese, onde a gente vai colher os dados de outros profissionais que essa criança já teve contato, o relatório da escola, como que é o desenvolvimento dela, né, desde pequeno até aquela parte que ela chegou lá pra gente, como que foi o desempenho dela da escola, qual que foi o motivo que a trouxe até a gente, pra gente conseguir de fato determinar esses testes. Posto isso, a gente, com mãos, né, dessas informações, a gente faz a nossa bateria de avaliação. Mas tem algumas provas que são essenciais e que a gente, né, geralmente sempre aplica quando essa criança chega, né, com dificuldade de aprendizagem, que eu vou falar para vocês um pouco mais para frente. Outro ponto que eu acho importante também antes da gente falar sobre testes, a gente tentar entender o porquê que a gente submete essa criança a um processo de avaliação, né? É uma criança que às vezes não chegou ainda no primeiro ano de ensino formal, ou seja, ela não foi exposta formalmente ao processo de alfabetização, mas a gente já consegue ver algumas dificuldades nessa criança. A gente não está querendo nesse momento, nessa idade, caracterizar um transtorno de aprendizagem. A gente quer saber de fato, na verdade, conseguir monitorar e dar a melhor oportunidade de aprendizagem para essa criança, para a gente conseguir tirar essas dificuldades, né? Para a gente conseguir confirmar que era somente uma dificuldade e não, né, vir a caracterizar um transtorno. Mas é importante que essa criança nesse momento, ela fazendo esse monitoramento, né, essa avaliação, e daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ela repetir isso, fazendo essa intervenção diretiva, a gente vai conseguir, de fato, diferenciar aquelas crianças que eram somente dificuldades com aquelas que são somente, né, que é de fato um transtorno de aprendizagem. Infelizmente, com a realidade do Brasil, a gente tem essas dificuldades porque muitas das nossas crianças não têm as melhores oportunidades linguísticas, as melhores
melhores oportunidades de ensino. E aí a gente tem vários casos, né, que parecem ser um transtorno específico de aprendizagem, mas por conta de questões de oportunidade, né? Outra coisa também que a avaliação, ela, além da gente elencar, né, da gente conseguir diferenciar a dificuldade do transtorno, a gente caracterizar as habilidades que essa criança já adquiriu, que ela tem de acordo com o desenvolvimento dela, ou seja, o que é esperado para aquela faixa etária, né, para a demanda socioeducacional dela, para que a gente consiga traçar um planejamento terapêutico que vá favorecer a aquisição dessas habilidades de uma forma mais tranquila, né? A gente não tá ali querendo colocar essa criança na frente da mesa e fazer uma coisa formal antes do tempo, mas a gente vai estimular de uma forma lúdica para que ela consiga recuperar aquilo que ela não conseguiu somente na escola, tá? E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente se propõe para trabalhar com os transtornos de aprendizagem e se propõe a fazer uma avaliação diagnóstica, uma avaliação para nortear uma intervenção, que a gente se propõe a fazer essa avaliação com tudo que essa criança tem direito. Também não é uma realidade de todos, né, da maioria, inclusive. Lá no consultório a gente tem essa oportunidade, a gente trabalha com uma população que muitas das vezes os pais têm condições de oportunizar para a criança. A nosso processo de avaliação na Resende Coelho, ela tem de 4 a 5 sessões de intervenção de 1 hora, né? Então a gente consegue fazer essa anamnese, esse contato com os outros profissionais se for preciso. A gente consegue fazer 2, 3 sessões com a criança para poder avaliar todos esses aspectos que estão envolvidos no processo de aprendizagem e fazer uma sessão separada ainda de devolutiva com os pais, onde a gente vai apresentar esses resultados e a nossa conduta, os encaminhamentos se forem necessários, né? A gente vai à escola fazer orientação sobre esse relatório também, para que a gente possa fazer as adaptações, os ajustes necessários para favorecer esse processo. Então, apesar da gente não ter essas condições, muitas das vezes é importante a gente estar determinando o futuro dessa criança. Se essa avaliação não for bem feita, podem ficar lacunas, essa criança pode ser subdiagnosticada ou diagnosticada de forma errada. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que estar atento e, de fato, saber todos esses processos para que a gente consiga fazer aí uma avaliação bem feita e cumprir com todos esses objetivos que eu falei, né, que é uma avaliação fonoaudiológica relacionada à aprendizagem. E aí, como eu falei com vocês, a gente divide lá na Resende Coelho, né? A gente tem uma bateria que a gente usa para essas crianças que estão em período, né, do segundo período, início do primeiro ano, e a gente tem uma bateria um pouco mais completa que a gente consegue, porque essas crianças já adquiriram outros conhecimentos, um pouco mais extensa quando essas crianças estão no final no primeiro ano, início do segundo ano ali já, né, ou seja, já passaram pelo processo regular de alfabetização. Nesse primeiro momento, onde as crianças ainda estão adquirindo, estão sendo expostas de forma não formal por essas questões do código alfabético, do sistema alfabético, elas estão adquirindo essas experiências por meio da linguagem oral, mas é importante porque ela já tem uma necessidade e já tem uma cobrança em cima disso, né? Hoje as escolas elas cobram algumas habilidades precocemente. É importante a gente saber como que essas escolas estão ensinando isso, como que é essa cobrança, até para saber se elas estão de acordo com a PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização, e se elas estão de acordo também com a BNCC. A gente sabe que essa estimulação processo de ensino formal é importante. Se essa criança chegar completamente crua, é difícil que ela consiga fazer isso num ano regular, mas é importante que a gente tenha uma sistematização dessas habilidades dentro da escola, que é uma das nossas dificuldades também, né, do professor saber como que ele vai lidar com isso de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, preparar essa criança para o processo ali para o primeiro ano.
E aí, quais são as habilidades que a gente avalia nessas crianças que estão nessa faixa etária, né? Ela chega pra gente com uma queixa de dificuldade, que não está conseguindo escrever o nome, que não está conseguindo aprender as letras, que ela não está conseguindo formar a sílaba ali no final do segundo período. Muitas das nossas crianças, né, que chegam pra gente, as escolas, elas têm uma demanda da criança sair praticamente silábica alfabética do segundo período. E tem algumas, até pela questão da idade, que muitas das vezes são imaturas, que não conseguem chegar. Será que isso de fato é uma dificuldade? É uma questão da idade? Essa exposição? E a avaliação vem para trazer isso para a gente. Então, quais são, o que a gente usa, né? Quais são as habilidades que a gente avalia nessas crianças dessa idade? A gente avalia a memória, que é muito importante a gente avaliar a memória nessa idade. E aí a gente tem protocolos que a gente fala um pouco mais a fundo nas nossas supervisões. A gente fala mais a fundo também no curso que a gente está organizando, inclusive, que nessa era digital é importante a gente ter isso de fácil acesso, né? Não só nos cursos presenciais ou nas supervisões, mas um curso onde que vocês possam revisitar esse conteúdo quando for necessário. Então, a primeira que a gente avalia é a parte da memória. Então, a gente avalia tanto a memória de dígitos quanto a memória operacional fonológica, e a gente usa um outro teste também para avaliar um pouquinho da memória visual. A gente também avalia, segunda coisa que a gente avalia, o acesso lexical, tanto semântico quanto fonológico, né, dessa criança, como que está organizado esse acesso lexical dessa criança. A gente avalia também o discurso, né, apesar da gente estar falando aqui de linguagem escrita, e vai avaliar a linguagem oral, não acabou? Não acabou não. Se a gente não tem uma linguagem oral bem estabelecida, a gente não vai ter um bom desenvolvimento de linguagem escrita, né? E isso vem justamente de uma linguagem oral aí com defasagens. Então, a gente tem que avaliar essa parte de linguagem oral, como que está a narrativa da criança, como que ela organiza isso temporalmente. Então, essa é a segunda parte, terceira na verdade, né? Porque a gente falou aqui da memória, a gente falou do acesso lexical e semântico e fonológico, e a gente falou também da narrativa, como que está essa parte de linguagem oral da criança. Outro ponto, e um dos também, né, eu acho que nem consigo falar qual que é a importância de cada um, é as habilidades de consciência fonológica. E a gente tem que avaliar isso de uma forma muito criteriosa, muito minuciosa. Então, não pode deixar de avaliar. Então, todas, tanto a nível silábico quanto a nível fonêmico. Para essa de consciência fonológica, a gente tem vários, inclusive, autores, vários livros, vários materiais formais e informais que a gente pode usar para poder avaliar a consciência fonológica. A criança tem que gabaritar tudo? Não. Tem lá os níveis de acordo com cada idade, de acordo com a faixa etária, mas o mais importante do que a gente conseguir classificar essa criança no nível é a gente fazer a interpretação sobre isso. Então, a gente já conseguiu ver como que funcionam esses processos cognitivos da criança a partir dessas habilidades que a gente avaliou. A gente avalia como que está essa consciência fonológica, que são habilidades preditoras para um bom desenvolvimento de leitura e escrita, e a gente tem que avaliar também o que ela está conseguindo produzir, né? Então, o nome dela, se ela já consegue ler alguma coisa, mesmo que seja de forma logográfica, como que está a pega dessa criança, como que está a grafia, pedir para ela copiar alguma palavra, um autoditado. Então, são as provas mínimas que a gente usa para poder avaliar. Nessa idade, como essa criança ainda está num processo de pré-alfabetização, a gente nesse caso, há uma escassez de materiais, que a gente pode dizer, para poder classificar, porque essas crianças não têm uma exigência formal sobre isso. Mas, de acordo com a BNCC e outros meios, a gente consegue ver o que essa criança precisa produzir. Então, a gente tem que sim comparar aquilo que ela produziu para a gente, mesmo que seja numa análise de um caderno, para que a gente saiba qual nível que essa criança está e o que a gente precisa estimular para que essa criança esteja preparada ali para um primeiro ano, ou que a gente consiga diferenciar essa dificuldade desse transtorno lá para frente.
Falei das habilidades, né? A gente acabou não citando testes, mas é importante que vocês saibam que a gente tem esse conteúdo de forma mais minuciosa, mais detalhada, mais estratificada, falando sobre os testes, como que a gente faz essas análises, tanto na nossa supervisão online, quanto nos nossos cursos presenciais, quanto nos cursos que a gente está produzindo também digitais, para que vocês possam acessar isso em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer um próximo momento com os testes das crianças mais velhas que já passaram por esse processo, e espero que vocês gostem.